Olá, eu me chamo Larissa Barros dos Reis, sou acadêmica do 10º período de enfermagem da Faculdade Pitágoras e eu cumprimento a todos que se fazem presentes durante o meu processo de defesa e trabalho de conclusão de curso. Sejam bem-vindos. O meu tema é Gaslight, um olhar da enfermagem sobre a violência contra a mente feminina, que surgiu a partir da seguinte pergunta norteadora: de que forma a conduta do profissional de enfermagem poderá auxiliar no atendimento de mulheres vítimas de gaslight? E com o intuito de responder essa problemática, elencou-se como objetivo geral compreender a importância do profissional de enfermagem no acolhimento de uma mulher vítima de violência. A metodologia utilizada neste trabalho trata-se de uma revisão sistemática e literatura com dados pesquisados entre 2010 a 2019, encontrados em livros de biblioteca virtual, revistas científicas e nas bases de dados do LILAC, Cielo e BVS. O presente trabalho ele tem o intuito de apresentar de forma breve e pontual sobre a violência em todo o seu aspecto social, para então nós discorrermos sobre a violência psicológica em suas principais causas e consequências. A violência ela pode se encontrar na sociedade das seguintes formas: física, patrimonial, sexual e moral. A violência psicológica, ela acontece na sociedade de diversas formas, de maneira silenciosa e sutil, mas que pode deixar marcas e feridas que não estão aparentes, pois se trata de uma violência silenciosa e de difícil detecção, que se encontra diluída em atitudes que aparentemente elas nem estão relacionadas ao contexto de violência. Dentro da violência psicológica, nós encontramos o gaslight, que apesar de pouco discutida, ela é muito presente dentro dos relacionamentos afetivos. Sendo assim, buscou-se compreender a importância do profissional de enfermagem no acolhimento de uma mulher vítima de violência psicológica. E nós podemos dizer que essa violência, ela acaba sendo porta de entrada para outras violências, pois na maioria das vezes, essa violência ela eclode para a violência na forma física. E essa modalidade de violência, ela visa distorcer os fatos de que a mulher tem sobre determinado acontecimento, lançando mão de situações de maneira com que a vítima ela duvide do que ela acha, do que ela pensa, né, da sua própria convicção e propiciando assim o sentimento de que a mesma ela tá ficando louca. E a partir disso, notou-se a importância de discorrermos sobre esses tipos de violências que ainda encontram-se em estágio embrionário na sociedade. E assim como todo tipo de violência, o gaslight ele diminui a autoestima da mulher, fazendo com que a vítima ela perca a confiança em si mesma, em seus potenciais, trazendo prejuízos para a sua saúde mental e tornando assim ainda mais dependente emocionalmente desse agressor, o que torna sua vida social e laboral prejudicada. Conclui-se que o acolhimento e encaminhamento aos órgãos competentes faz parte das ações de cuidado de enfermagem às vítimas de violência doméstica, que devem ser realizadas e incentivadas pelo profissional durante esse processo de assistência. O autor Trindade, de 2016, ele diz que a violência psicológica ela se configura como condutas na qual o agressor ele visa causar danos emocionais em seus alvos, levando à diminuição da autoestima dessas mulheres. E essas práticas nos homens, elas se caracterizam na tentativa de submeter essas mulheres às suas vontades, né, buscando a dominação e a submissão dessa figura feminina. O autor Silva, 2015, ele relata que o agressor desse abuso, ele não utiliza de agressão física no primeiro momento, mas ele faz uso dessa opressão dentro dessa liberdade individual da vítima e depois ele a agride, diminui a autoestima dela e ela acaba tolerando essas agressões por conta disso. E o gaslight ele consiste nisso, né? Na prática da manipulação, no controle dessas mulheres através da desqualificação, visando alterar e distorcer a percepção e o pensamento dessa vítima, fazendo com que a mesma ela se sinta confusa, culpada e por sua vez ela acabe inocentando esse agressor. Sendo assim, o gaslight ele se trata dessa manipulação onde o agressor ele convence a vítima da sua insanidade mental, fazendo com que a mesma ela duvide das suas próprias capacidades. E isso é presente no filme Gaslight, de 1944, que é uma problemática abordada também pelo autor Leite, de 2015, na qual o marido ele manipula a sua esposa para se apoderar da fortuna dela. No presente filme, o então marido ele cria situações de sabotamento na casa onde eles moram, fazendo com que essa esposa ela acredite que ela está mentalmente prejudicada, para a qualquer custo ele concluir esse plano maquiavélico dela, né, que é se apossar dos bens que ela possui. E em se tratando de fatores socioculturais, a violência praticada contra a mulher, ela foi, de certa forma, perpetuada por esses aspectos da sociedade, né,
que foram criados em uma cultura altamente machista, que considerava a mulher como uma propriedade exclusiva do homem. E tal comportamento, ele ainda é predominante nos dias atuais. E mesmo com diversos avanços relacionados ao direito das mulheres, sempre se encontrou vítimas consoantes ao serem abordadas. A mulher, ela ainda é vista como sexo frágil. Isso tem reflexo direto na nossa sociedade, que por sua vez ela é passível de mudança. E a gente percebe isso quando a gente vê que hoje mulheres elas ocupam cargos que até pouco tempo eram cargos considerados de cunho masculino, como os cargos de chefia. A violência doméstica contra a mulher, ela está estreitamente relacionada também a essa sociedade patriarcal que acreditava que as agressões e os assassinatos de mulheres eram crimes passíveis de perdão, porque eles eram crimes praticados em defesa da honra. E a partir disso, esses autores desses crimes, eles não respondiam por eles. Essa é uma tese que o autor Araújo, de 2013, ele reforça. O que nos leva a essa reflexão, né, de que a mulher, por sua vez, ela é considerada um ser plausível de posse. E a maioria dessas agressões, ela ocorre onde essa mulher ela busca ser protegida, que é dentro dos seus próprios lares, onde ela deveria encontrar aconchego, proteção, segurança. E é ocasionado, na maioria das vezes, por seus parceiros, companheiros e maridos, né? E dentro das consequências mais graves dessa violência, estão os problemas de saúde que são originados pelo intenso sofrimento psicológico, como as dores crônicas, a síndrome do pânico, depressão, tentativa de suicídio e até o suicídio propriamente dito. E nesse sentido, a atuação do profissional de enfermagem de saúde em uma abordagem interdisciplinar se faz relevante nessas estratégias de enfrentamento. Porque é necessário que haja uma escuta e um acolhimento especializado, né, com essa orientação profissional, sendo livre de julgamentos de valores morais, bem como a utilização de instrumentos nesse processo de cuidar. Com base nesse encontro, para que a gente encontre possibilidades para enfrentar esse problema de forma positiva. E os autores Leplanche e Pontales, 2010, eles enfatizam isso, né, de que a gente precisa apoiar essa vítima. E isso faz parte no processo para integrar um cuidado de enfermagem, não só de enfermagem, mas dos demais profissionais também, né, para que essa vítima ela crie vínculos de confiança nessa instituição e a partir disso a gente possa ofertar um tratamento melhor para essa mulher. Levando em consideração a isso, a gente também tem que montar recursos, né, para que essa mulher ela se sinta mais acolhida e dessa forma elevar a autoestima dela, oferecendo apoio a essa vítima. E sempre que a mesma ela quiser realizar um registro policial contra esse agressor, a já encaminha para esses órgãos competentes como delegacias, Instituto Médico Legal, e assim encorajá-la a criar vínculos com essas redes de assistência, acompanhamento e nessa forma, assim, ressalta-se que há a importância de encaminhá-la para atendimentos clínicos, casos necessários, quando houver presença de lesões graves, com necessidade de reabilitação, que não sejam oferecidos por essa unidade. Sugerindo sempre que a vítima ela busque atendimento para o casal, para a família, caso ela queira dar continuidade a esse relacionamento e propor também acompanhamento psicológico. Além também de realizar visitas domiciliares constantemente para que haja o cuidar no acompanhamento da família. Tornou-se evidente a necessidade de uma integração de ações sobre a violência de gênero, que também é presente na nossa sociedade, fortalecendo, né, essa rede de cuidado, para que essa vítima ela tenha esses princípios de igualdade, universalidade e equidade integrados. O cuidar, ele exige do enfermeiro práticas como uma escuta acolhedora, que seja livre de julgamentos e a partir disso levar em consideração toda a história dessa vítima. E dessa forma o cuidado ele deve possuir um olhar mais abrangente, observando o lado emocional dessa mulher, possuindo também um toque terapêutico, vendo o lado físico. E o enfermeiro ele deve, acima de tudo, possuir bom senso,
um caráter humanitário, ele deve ser solidário, possuir técnicas, o que é muito importante. E com o emprego desses instrumentos básicos, o profissional ele vai constituir um caminho para que se estabeleça uma relação de cuidar, permitindo que a vítima ela se sinta acolhida, cuidada, e é também algo mencionado pelo autor Rispaio, 2013. E o Ministério da Saúde, ele também adverte, né, que essa violência, ela deve ser detectada precocemente, com o intuito de minimizar os agravos futuros, pois essa violência ela acontece na maioria das vezes de forma repetitiva. E as vítimas, elas devem ser orientadas sobre o fato ocorrido, sobre o seu curso e sobre os recursos que são existentes. Portanto, cuidar do ser humano de forma holística, ele inclui a elaboração e aplicabilidade de medidas de modo geral, podendo ser potencializada pela educação permanente com esclarecimento sobre os direitos e as prerrogativas das vítimas. E também assegurar que toda mulher, independente da sua classe, da sua religião, do seu nível de escolaridade, ela goze dos direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana. E dessa forma conclui-se, né, que observou que ainda há uma desinformação muito presente em todos os nossos segmentos sociais, tanto em relação a essas formas de violência que ocorrem diariamente, como em relação à existência de que há serviços especializados para essas vítimas. E tal desconhecimento, de maneira geral, ele torna-se agudo quando se trata dessa violência psicológica, pois parece existir uma verdadeira autonegação de que esses fatos eles realmente aconteçam e de que a humilhação, a desqualificação e a exposição dessa mulher, sendo ela namorada, mãe ou filha, ela constitui sim formas de violência contra a mulher, que por sua vez eles acabam eclodindo para a violência de forma física. E podemos ver que a enfermagem ela possui essa possibilidade de, além de construir e manter elos esses que acabam tornando o acolhimento mais confiável, faz com que a gente permita dessa forma, né, uma reconstrução desses conceitos sobre violência. E com o intuito de reduzir esses agravos e dessa forma mudar um pouco esse contexto da nossa realidade social. Verificou-se que o cuidado de enfermagem voltado para essas necessidades individuais e coletivas se faz estritamente necessário. E é necessário que haja um planejamento de forma efetivada, de forma empática e segura. Sendo assim, o acolhimento, o diálogo, o encaminhamento às órgãos competentes e uma construção de vínculo com essa mulher torna-se imprescindível, né? É excepcional. É excepcional que a gente acompanhe essa mulher. E a partir disso a gente entende, né, que não existe um modelo pronto para que a gente cuide dessas mulheres, mas que os profissionais que eles forem melhor treinados, melhores preparados, eles possuem uma melhor condição de estabelecer relações do cuidar para essas vítimas. Então é necessário que o enfermeiro ele se atente para se desenvolver em todas essas suas habilidades, levando em consideração que não se trata somente de agir, mas também de possuir um bom senso humanitário e uma escuta qualificada. E nesse contexto, foi constado, né, que embora a violência psicológica ela é muito presente no nosso dia a dia, ainda assim há pouca produção científica sobre esse tema. E é necessário que a gente busque entender sobre esses conceitos de violência, que ainda estão instalados na nossa sociedade. E dessa forma, né, a gente tem que entender todo o conceito que essa mulher ela está inserida e propiciar um atendimento melhor, uma escuta mais qualificada e entender, né, que a mulher ela deve ser vista, a mulher não, o ser humano de maneira geral, ele deve ser visto de forma holística, ele deve ser cuidado em todos os seus contextos, em todos os seus segmentos, tanto psicológico, emocional, e assim entender, né, que a gente precisa apoiar essa mulher em todos os seus segmentos e faz parte dessa assistência da enfermagem, orientá-la de maneira correta, orientá-la os direitos que ela tem, orientar os tratamentos que ela possui, e a gente poder ofertar para essa mulher que já está mentalmente abalada, que ela precisa cuidar de si, não só nesse contexto, mas também como cuidar do seu contexto mental, da sua saúde, encaminhá-la para psicólogos, encaminhá-la para pessoas que podem fazer com que ela tenha uma assistência mais especializada, uma assistência mais voltada para a violência que ela sofreu, né? Que muitas vezes
acaba não sendo só psicológica, mas também de forma física em seu contexto geral. Então, a gente tem que entender, né, que o profissional de enfermagem, ele também faz parte desse elo e assim fornecer um atendimento mais seguro, mais confiável para essa mulher. E assim eu encerro a minha apresentação de trabalho. Cumprimento a todos que se fazem presentes durante esse processo. Muito obrigada!